Bom dia, meus irmãos. Hoje é quarta-feira. Vamos dar continuidade, então, a essa obra tão importante que devemos realizar sobre nós mesmos. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fé. O que é a fé? A fé sem obras não é nada. A fé sem obras não é nada. Basta a gente olhar para a nossa rotina do dia a dia, né? Os nossos empreendimentos, né? Aquilo que nós queremos realizar, aquilo que nós queremos construir, aquilo que nós queremos comprar, aquilo que nós queremos fazer. Então, para que de fato a gente consiga fazer aquisição, consiga adquirir, consiga executar, fazer alguma coisa, ela tem que ser, né, com obras, não é assim? Nós temos que fazer, senão nós não vamos obter o êxito naquilo que nós nos propomos a fazer. Então nós acreditamos naquilo e decidimos, né, fazer. Se nós queremos comprar alguma coisa, obviamente, vamos nos organizar financeiramente para fazer a aquisição. Eu não tenho dinheiro, então eu vou primeiro providenciar esse recurso, né, para então fazer a aquisição. Eu quero fazer uma viagem, né? Eu só vou entrar no carro e sair, só vou pegar o avião e sair, pegar o navio e ir, pegar a bicicleta, a moto. Bom, eu vou me organizar para fazer essa viagem. Vou escolher o dia, né? Vou ver o que é necessário levar junto ou não. Vou ver os recursos financeiros também. Enfim. Para onde eu vou, né? Eu vou ficar no hotel, vou ficar acampado, vou ficar dormindo dentro do carro, né? Eu conheço o lugar para onde eu estou indo, não conheço. Tudo isso faz parte, né, daquilo que nós determinamos e escolhemos fazer. Então a fé é o quê? Eu vou fazer tal coisa. E aí, a partir daí, eu começo a me estruturar para fazer aquilo que eu quero fazer. Chegar onde eu quero chegar. Então a fé sem obras não é nada. Em absoluto. Não adianta ficar pensando sobre a fé, acreditando, né? Vou dar um exemplo então. Eu quero ir lá para o Rio de Janeiro. Quero conhecer Copacabana. Mas fico só pensando nisso. Eu penso nas possibilidades, penso numa viagem, mas não me organizo, não junto dinheiro, não arrumo meu carro, não compro uma passagem, enfim, não me organizo, eu só fico pensando sobre essa possibilidade. E o tempo vai passando, né? E o tempo passa, e eu acabo não indo para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu só tive vontade de fazer aquilo. Só tive vontade de ir para o Rio de Janeiro. Mas não me organizei para que aquilo de fato acontecesse. Então, a fé sem obras não é nada. Agora, a fé, essa palavra fé, né, ela está diretamente conectada à questão do trabalho interno, ao trabalho místico, ao trabalho transcendente, aquilo que nós queremos realizar do ponto de vista espiritual, religioso, né? Essa palavra ela sempre está atrelada a essa questão de acreditar então na doutrina que nos leve a um caminho espiritual e que possamos então aí
quiçá um dia voltar ao céu, voltar a Deus. Essa palavra, e em cima dessa palavra, muito já foi realizado. Muitas especulações já foram feitas. Muitas instituições foram criadas utilizando apenas a fé. E ensinando então, essas instituições, ensinando então, um corpo de doutrina em que simplesmente pela fé nós possamos lograr voltar a Deus, merecer o céu. Mas a gente também escuta, nessas mesmas instituições, que a fé sem obra não é nada. Então a gente ouve, nessas instituições, que é necessário nós merecermos o céu. Então, o mais comum é que nós praticamos boas obras em alguns momentos, mas nem todos fazem isso. Praticamos boas ações, rezamos, agradecemos, sendo isso, as ferramentas que são entregues nessas instituições. E que essas obras, então, através desse comportamento, de uma boa ação, de agradecimento, de orações, ela nos levaria, então, a ter méritos em nossa alma para merecer o céu. A questão é, e aí de novo eu bato na mesma tecla, nós passamos uma era cristã de 2000 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e essas orientações nós temos recebidos desde sempre. E a pergunta é, será que todos que morreram foram para o céu? Porque fizeram boas obras, porque rezaram, porque fizeram alguns sacrifícios? Será que todas essas almas, todos esses irmãos que já desencarnaram foram para o céu? Essa é uma pergunta que deve ser feita. E daí a gente logra, em algum momento nessa jornada, a gente busca todo tipo de informação e conhecimento, procurando entender, de fato, o que acontece conosco, principalmente depois da morte. Porque, afinal de contas, o medo do desconhecido é o que nos impulsiona nesse caminho espiritual. Porque, e aí, quando eu morrer, o que vai acontecer? As religiões falam muito do inferno, falam muito do céu. E aí? O que vai acontecer comigo? Será que eu fui bom o suficiente? Será que eu estou rezando o suficiente? Será que eu estou praticando boas obras o suficiente? Será que eu estou agradecendo o suficiente? Será que todas as minhas ações até aqui já vão fazer com que eu mereça o céu? Mereça, então, voltar a Deus? São perguntas que ficam na nossa mente o tempo todo. Então a fé sem obras não é nada. Tudo aquilo que nós temos buscado trazer aqui, através desse veículo de comunicação maravilhoso, essa forma de comunicar rápida e que acessa tantos corações, tantas almas, é exatamente fechar essas lacunas, trazendo uma compreensão de fato aquilo que é necessário ser feito para então merecermos o céu, sermos dignos de Deus.
Então, as minhas obras estão de acordo? As minhas ações estão de acordo? A fé sem obra não é nada. Nós vemos tantos relatos, por exemplo, através da doutrina espírita, né, de tantas almas que estão ali sofrendo porque suicidaram-se, tiraram a própria vida, pessoas que morreram e ficaram com pendências emocionais. Qualquer um que se acerque da doutrina de Allan Kardec vai encontrar inúmeros relatos do sofrimento de almas que, deixando o corpo físico, né, perderam o corpo físico, morreram, passaram pelo processo da morte e continuam encontrando sofrimento. Será que essas almas, essas pessoas, elas não rezavam? Será que elas não praticavam boas ações? Será que é somente os malvados que de fato vêm ali, né, se manifestar através da faculdade da mediunidade, né, através do médium, né, vêm ali trazer o seu sofrimento, sua angústia, querendo saldar algum tipo de dívida? Será que essas pessoas não rezavam? Será que elas não faziam boas obras? Será que elas não agradeciam? E por que, no entanto, nós continuamos vendo os mesmos relatos, né, de pessoas ainda que, mesmo depois de desencarnado, voltam aí a se comunicar conosco através de um médium, né, trazendo esse sofrimento? Se, por exemplo, nós entramos lá no canal do EQM, né, uma experiência quase morte, né, do Carlos, eu recomendo esse canal para aquele que queira saber do que eu estou falando aqui, da experiência quase morte, né? Tantos relatos nós vamos ouvir ali de pessoas que tiveram essa experiência quase morte e que algumas delas relatam experiências místicas, transcendentes, espirituais, de elevado valor para a sua alma. Conhecer outros seres, viram outras realidades e voltaram, né, a tomar o corpo físico, porque passaram pelo processo de quase morte, mas voltaram, estão vivos e modificaram a sua vida, modificaram o seu comportamento, modificaram as suas escolhas, porque tiveram experiências transcendentes, reconhecendo então outras realidades existenciais, sabendo que nunca estamos sós, sabendo que estamos sendo assistidos o tempo todo. Muitas delas também trazem relatos, né, de universos de uma experiência totalmente negativa, de sofrimento, de angústia, de dor, de estar perdido e não saber o que fazer. Então, existe hoje ainda muitos relatos, através de várias formas, né, desses universos que existem pós-vida do corpo físico, pós-experiência, através do corpo físico humano, experiência pós-morte. Então, será que é necessário nós primeiro desencarnar, perder o corpo físico, para depois buscar conhecer as realidades que existem fora do nosso corpo físico? Será que precisamos esperar isso? Não, de fato não é necessário. Sendo essa forma psicobiológica da energia uma réplica da criação, de toda a criação, tantas informações que já foram deixadas para nós, para trilhar o caminho espiritual, será que precisamos esperar morrer?
Precisamos passar por uma experiência quase morte? Não, de fato não precisamos esperar. Nós podemos realizar isso tudo, aqui e agora. Então a fé, ela é acompanhada de obras, de ações. Sem um trabalho efetivamente que devemos realizar, a nossa fé vai ser vã. Vamos ficar sonhando em ir para o Rio de Janeiro e não vamos. Vamos ficar sonhando com o céu e quem sabe nós não vamos merecer o céu. Vamos ficar sonhando com a possibilidade de conhecer outros universos, outras realidades, e não vamos conhecer. Então a fé sem obras não é nada. Nós precisamos combinar a fé com ações, com trabalho. Se não for assim, estamos perdendo tempo. Adianta eu querer aprender a cozinhar, catalogar N técnicas de cozimento, N receitas, comprar o melhor fogão, as melhores panelas e nunca ir para a cozinha? Nunca cozinhar nem sequer um arroz? Adianta eu catalogar tanta informação, objetos, etc. e nunca ir para a cozinha? Não vai adiantar de nada. Então a fé, ela tem que ser com ações. Se eu cataloguei as informações, se eu comprei os objetos, agora eu vou para a cozinha, agora eu vou levar à prática. E aí eu vou poder comprovar tudo aquilo, né, que eu cataloguei como informação. Mas eu tenho que ir para a ação. Eu tenho que ir realmente botar a mão na massa. Tenho que pegar as panelas, tenho que pegar os ingredientes, ir para a cozinha com fogão, etc. e tal. Pegar o livro de receitas, se for o caso. E agora vamos lá, vamos misturar água, sal, condimentos, enfim, seja o que for, e vamos cozir, vamos produzir aquele alimento, né, para saber se de fato tudo aquilo que eu cataloguei como informação, ela é verdadeira, se ela é real. Agora, se eu nunca levar à prática, eu vou ficar acreditando que tudo aquilo que eu cataloguei é real, que o fogão realmente é a ferramenta adequada para cozinhar, mas nunca vou comprovar isso. Então a fé é com ações, a fé é com obras. Se não for assim, de nada adianta. Nós temos que deixar de apenas acreditar. Nós temos que passar a agir. Se eu ficar apenas sonhando com essa possibilidade, apenas catalogando informações, não vai servir de nada. Eu preciso agir, eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso produzir resultados de comprovação. Eu tenho que comprovar aquilo que eu estou catalogando como informação. Se eu não comprovar, não adianta eu ter uma biblioteca inteira de informações.